Tá, joia? Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou o Wendel Marinho, apresentador desse canal Quarentona Sim. Gente, como vocês estão? Eu tô ótimo. Como vocês estão percebendo, eu estou acompanhado aqui do Diogo Didier. É Diogo Didier que se pronuncia ou é Didier? Didier. Didier? Isso, Didier. Diogo, o teu sobrenome ele é francês? Então, não é meu sobrenome, é meu apelido, na verdade. Mentira! Gente, mas que É o apelido apelido, chique! é. Porque o pessoal geralmente me chama de Didier mais do que de Diogo. Aí eu juntei as duas coisas, mas é meu apelido. Mas Nossa, é francês sim. É francês e é então. unissex, inclusive. Então, menino, porque eu já dei umas passeadas por lá e eu já vi esse sobrenome lá, hein? Gente, eu vou apresentar o Diogo antes de tudo. O Diogo ele é formado em letras pela Universidade de Pernambuco. O Diogo ele é professor de redação e redator, ou seja, preciso pronunciar e articular as palavras muito bem, porque eu estou diante do professor, gente. Não tem como eu fugir ali dos meus errinhos, eu vou ter que pronunciar dessa vez bem direitinho. Mas a minha matéria preferida na escola sempre foi redação. Ai, que Eu legal, que bom, sempre que bom. amei técnicas de redação. Sempre. É É a minha muito bom mesmo, preferida. né? Gente, o Diogo, ele também é copywriter. Explica para nós o que é copywriter, Diogo. Copywriter nada mais é do que um redator publicitário. É aquela pessoa que trabalha por trás desse ramo novo de marketing digital. É o, o cara que é responsável, por exemplo, por textos de redes sociais, como essa que a gente está aqui agora. Ele faz. Sabe aquela pessoa que fica por trás também dos coaches e de muitos apresentadores? Que está lá apresentando, fica na televisãozinha. Ele pode ser escritor, ele pode ser blogueiro. É alguém que lida com textos estratégicos para a venda, no geral. Ah, entendi, viu, gente? Olha, já aprendemos uma profissão nova aí, porque eu não sabia de verdade. Eu estava tentando traduzir aqui a palavra, mas eu pensei, vou traduzir e não deve ser o que ele vai explicar. Ô, gente, o Diogo, ele é aspirante a escritor também. Me fala É. isso daí. Você se aventura em escrever? Já pensou? Já tem um manuscrito aí de algum livro? Conta pra nós. Então, eu estou escrevendo um livro por encomenda, como eu sou copywriter, uma das atribuições da gente é fazer livros. Não sei se as pessoas sabem, Wendell, mas é muito comum, Incrível. por exemplo, tem muitos livros famosos por aí que não são feitos pelos próprios autores. Sim, Eles sim. contratam pessoas para fazer, que são copywriters. E eu Eita, fui. gente. Tem isso também. E eu fui contratado por uma pessoa aqui de Recife, que é um empresário. Eu não posso citar nomes porque é contratual, infelizmente. Tudo bem. E eu estou fazendo a biografia dele. Estou quase em fase de conclusão. E depois que eu terminar essa biografia, que é uma biografia autorizada, ele é um empresário aqui muito famoso do ramo de automóveis aqui do meu estado. Aí ele vai colocar lá a assinatura dele como se ele tivesse feito o livro. Mas quem está fazendo sou eu. Que legal! Gente, olha, bom saber, viu? Porque vai que essa minha live com o Diogo desenrola de um jeito bacana que eu sou doido para contar a minha história em páginas de livro. Eu Ah, tenho eu vou adorar contar. cada. Ih, vou contratar o Diogo, hein, gente? Ô, Diogo, me fala uma coisa. Aqui no teu briefing, na tua descrição, você fala que você foi também dançarino profissional, menino. Me fala de Isso. companhia de dança, de quê? Então, eu comecei minha vida, Wendell, profissionalmente dançando, acredita? É. Que Eu moro em legal. periferia e aqui, Sim, quando eu era mais novo, era muito acessível grupos de dança. Eu sou de tá. Recife, Pernambuco, né? Dá pra ver pelo sotaque. Sim, E aqui a efervescência é gigantesca. Você tem contato com frevo, coco, ciranda, maracatu, caboclinho, chachado, já desde cedo. E eu tive a chance, na pré-adolescência, de ser de um grupo de dança que a gente se apresentava em Porto de Galinhas, que é uma praia muito badalada aqui de sim. Pernambuco. A gente dançava nos hotéis e resorts. Aí de lá, a gente fazia umas temporadas para os turistas, dançando nos hotéis. Aí de lá eu recebi um convite, dancei em banda de forró, dancei em banda de brega Que durante um tempo. legal.
Eu fiz acho que uns 4 anos de balé clássico ainda, fiz Nossa, jazz, fiz muita coisa. Eu dancei Rodrigo Faro também 2 vezes. que legal! Que É, legal! aí nesse meio termo eu conheci o curso de letras, me apaixonei e tentei conciliar uma coisa com a outra, mas a paixão pelo texto foi um pouco maior. Aí hoje a dança é só um hobby. Que legal, viu, gente? Gente, que história bacana. Olha, um escritor dançarino. Não, Tipo gente, fala isso. sério. E me fala outra coisa. Você tem como hobby e como. Não, hoje a dança é hobby, mas você tem como paixão a musculação. Meu Deus, eu treino musculação para poder dar tchau e não balançar. Você treina porque você gosta. Eu coloquei paixão, mas acho que a palavra apropriada É, talvez seja vício. é. Eu sou viciado em musculação. Meio viciado e meio apaixonado. Eu entrei na academia por saúde também, como muitas pessoas. Eu tenho problema de tireoide e eu tive uma fase da vida que eu engordei muito, um pouco antes da, Uhum, da uhum. pandemia. Aí quando a pandemia caiu sobre nós, eu estava bem acima do peso. Aí eu percebi que eu estava com dificuldade de caminhar e tudo mais. Eu falei, opa, tá na hora de correr atrás do prejuízo. E eu não era muito fã de academia. Eu já tinha treinado 2, 3 meses e tal, mas eu nunca ficava, sabe? Aí eu entrei na pandemia, paguei um ano, disse, vou pagar anual, porque para fazer valer o dinheiro. Pronto, depois desse um ano, Wendel, eu já tô lá há 5 anos, entrando pro sexto agora, ininterrupto. Caramba. É, Caramba! Olha, virou eu minha vou te segunda falar, terapia. eu detesto fazer musculação. Eu faço obrigatoriamente. Eu faço por Ai, estética, eu porque eu amo, gosto de gente, é ter muito ali bom. aquela cinturinha, o peitinho em cima, o bracinho Aham, desenhado. Mas é pura estética, que eu venho do ramo do esporte, né? Então eu aham. sempre pratiquei esporte. Mas o esporte em si eu sempre amei, mas a musculação é obrigação, não é paixão. É. De E verdade. quando a gente tem 40 a mais, tem que começar a se cuidar o É. quanto antes, tem que ter. Exatamente. Tanto que agora eu tô treinando mais pesado, porque agora a gente vai perdendo muita massa magra, né? Isso, Então a gente exatamente. tem que treinar mais. Ai, É. gente, ó, tô uma bicha musculosa. Agora, Diogo, você é nascido em Pernambuco, né? Você é de Recife, né? Isso, Você tem 40 anos, que você acabou de falar, e você se define como uma bicha pobre e periférica. Me isso. diz uma coisa: quando você se denomina uma bicha preta, pobre e periférica, qual o poder que isso causa assim, em você? Qual a sensação de liberdade de hoje a gente poder falar, eu sou uma afeminada, ou eu sou uma preta, ou eu sou uma periférica, e assim, a gente fala essas coisas com um orgulho tão grande. O que que isso te empodera? O que que você sente na hora que você se define assim com essas três palavras? Eu adorei a sua pergunta, porque de fato ela tem uma carga enorme de empoderamento. Porque a Sim, gente, às vezes, eu acho que a palavra gay, Wender, muitas vezes, ela tem uma carga meio higienizada, né? É o sim, gay tipo branco, classe isso. média e tudo mais. Mas eu não sei você, mas eu venho de uma comunidade onde eu moro ainda, de uma geração que a gente cresceu como bicha, né? Aquela bicha afeminada, que batia palma, e sabe, e ria na rua bem alto, e andava de short. Isso! E andava de short curto. E eu percebo que essa gay, essa bicha que é afeminada, vou pegar esses dois recortes iniciais, ela incomoda porque ela afronta não só esse universo heteronormativo, mas até a nossa comunidade, que também tem essa carga heteronormativa. Sim. E eu gosto de colocar essa coisa da bicha preta, embora às vezes quando eu falo isso no meu perfil, volta e meia aparece algum seguidor que fala, não, mas você não é negro, você não é preto, né? A gente esquece que existe toda uma paleta de colorismo, né, que Sim. nos enquadra dentro desse espectro. Tem um peso a mais, porque você ser periférico, ser preto e ser bicha é quase como revoltas involuntárias. É dizer assim, ó, sistema, eu estou contrariando tudo. E estou aqui, sobrevivi, passei dos 30, estou dos 40 e continuo aqui entre vocês. Então eu acho que esse impacto é importante. Que maravilhoso, ótima definição. Porque na verdade, quando você foi definindo isso,
eu não sou uma pessoa preta, né? Mas eu sou um gay Aham. afeminado e afrontoso, né? Sim, E eu tenho sim. mais de 40 anos, né? Eu vou fazer 42 anos esse ano. Ah, Deus E quiser. assim, eu me defino exatamente assim que nem você. Eu não sou periférico, mas conheço Aham. muito a periferia e andei com muitas pessoas da periferia, né? Por exemplo, sou casado com um homem ex-periférico, né? O meu Ah, que marido é um massa, homem que massa. ex-periférico, então o meu marido traz muitas histórias, eu tenho muito embasamento por ele me contar, né? E Imagino. também eu sou envolvido em alguns projetos sociais que tenho acesso a todas as pessoas de periferia e tá Aham. tudo certo, e eu acho muito rico a gente ter essa mistura social, né? Isso é muito maravilhoso. A Com gente certeza, tem, é. né? Agora, para a gente parar de falar um pouco de você e a gente ir para aquele nosso tema polêmico, como assim você é um aspirante a influente digital, querido? Com aqueles vídeos, é impossível, você nasceu pronto. Ah, muito obrigado. É porque acho que você vai me entender, Wendel, assim, quando eu comecei esse trabalho aqui, né, nas redes sociais, eu não tinha pretensão a priori de virar influenciador. A Tá. minha ideia era só, acho que seu esposo vai me entender, talvez porque ele é da periferia, né? Como eu moro na periferia, eu tenho muitas questões como bicha aqui na periferia, né? Como gay periférico e tudo mais. E eu percebia que na internet eu não ouvia essas coisas sendo faladas de uma maneira reflexiva, Tá. leve, mas sem Uhum. cair no caricato, sem cair na comédia, no humor. Não estou Sim. dizendo que essas coisas não são importantes. Eu acho que tem que ter esse lugar também do cômico, porque a vida é muito pesada, a gente tem que rir mesmo, Sim, tal, né? sim. Se divertir. Mas eu percebo que quando se fala dessas questões que eu falo, tem muita coisa do risível na internet, mas não tinha ninguém para falar, para comentar, sabe assim, para vamos prestar atenção nisso aqui. Vamos tentar refletir rapidamente, sem ser uma coisa filosófica, complexa. A ideia é troca, sabe? Eu não quero, não é minha intenção desde o início ser a última voz da questão. Não, eu quero trazer a coisa a partir do meu olhar, da minha vivência. Se ela ressoar com vocês do outro lado, massa, perfeito. E quando eu coloquei que eu sou aspirante a influenciador, porque eu ainda não me vejo como influenciador, né? Assim, a gente não. Pegando essa minha fala agora recente, é muito mais fácil ainda a gente viralizar coisas de comédia na internet, né? O humor É. viraliza muito rápido, Sim, mas as sim. reflexões demoram muito mais Sim. a Sim. viralizar, a ganhar dimensões, a ganhar seguidores. Sim. Eu tô com esse meu perfil agora, meu perfil já passou por várias transformações, eu tô com esse trabalho só há 6 meses, completou hoje 6 meses. Então, em 6 meses conseguir 10 mil seguidores, para mim é um número muito bom, mas para a Muito. internet é muito pequeno ainda, né? Um Sim. trabalho como esse. Mas eu Mas estou a muito feliz. velocidade, né, que foi construído, Isso! né? Eu estou muito feliz e contente porque, por exemplo, eu recebo muitos feedbacks bacanas, inclusive, por exemplo, estar com você aqui hoje é uma prova que eu estou no caminho certo. O seu Ah, que convite foi legal. muito, muito bacana, assim, muito oportuno, porque diz, opa, alguém que não me conhece presencialmente, enxergou alguma coisa no meu trabalho e quer conversar comigo um pouco mais. Então, assim, eu sou imensamente grato por esse convite que você me fez. E é um sinal de que eu estou no caminho certo. Talvez demore um pouco mais, Sim. mas a gente tem muita coisa para falar, para trocar. E eu ainda sou um aspirante. Eu vou chegar ainda, se Deus quiser, a ser um grande influenciador. Ai, que legal. Olha, eu fico muito emocionado de você falar isso, porque assim, eu também, quando surge essas oportunidades para mim, porque assim, eu tô há um ano criando conteúdo e há um ano que as coisas começaram a acontecer para mim. Eu também Entendo. saltei, eu tinha um perfil de 1.000 seguidores e tem menos de 4 meses que eu pulei de 1.000 para 12.000. Então, Caramba, assim, foi demora muito mesmo, né? rápido. Foi É, muito rápido. E assim, aí eu também tive essa mesma reflexão que você. Eu acho que eu estou no caminho certo, né? isso. Vou aproveitar esse meu magnetismo que está em alta e vou para cima com tudo. E tem acontecido umas coisas legais. E Graças a Deus. eu te trazer aqui é porque você é o reflexo de tudo que eu busco
dentro do meu canal, né? Você é um homem preto, você é um homem gay, você é um homem periférico, você é Isso. um homem um pouco afeminado que vem da dança. Sim, Então sim. você tem todas as características que eu defendo muito no meu canal. Fora tudo isso, você é um homem inteligente, um redator, uma pessoa que sabe escrever, que sabe ler, que sabe falar. Então é o perfil que eu quero mostrar para o meu público, que eu me Ah, que envolvo, que eu me massa. relaciono, entendeu? Eu na verdade, venho de uma padronização aqui no meu métier muito grande que Aham, eu luto todos os dias para desconstruir. Porque eu sou um gay que mora numa região privilegiada, eu sou um gay empresário, eu sou um gay, né, que frequenta uma entendo. academia de alto padrão, me envolvo com algumas pessoas de alto padrão para Branco, amizade, né? mas não é esse público que eu quero atingir. O que eu quero atingir é o meu Entendo. público raiz, que vem lá do meu passado, que vem do passado do meu marido ou de alguns amigos, que são as pessoas Sim, que sim. viveram há muito tempo à margem da sociedade, vivem até hoje, né? Então é esse público que eu quero dar oportunidade, dar voz. E eu tenho até, assim, não é para falar sobre mim essa live, é para a gente discutir Sim, aquele sim. assunto, mas é mais para deixar claro, até para me apresentar para você, que o público que eu quero dar voz, dar imagem, dar oportunidade, é justamente os que vivem à margem da sociedade. E eu tenho um Perfeito. projeto, inclusive, que assim que eu tiver mega bombado, mega famoso, eu vou colocar ele em prática, que é visitar as escolas de periferia para poder diminuir o bullying que as crianças gays sofrem nas escolas de periferia, né? As crianças trans, as crianças não binárias, porque eu fui uma criança não binária, então eu fui uma criança muito injustiçada e eu venho de uma escola periférica. Eu não nasci em berço de ouro, né? É Então eu desafiador, sei né? como é que é, eu sei a dor que é. Mas enfim, não é sobre isso que eu quero falar, mas é mais para me apresentar para você entender que sim, você aceitou o convite de uma pessoa que pensa, assim, eu acho que 80% igual a você. Talvez 20% seja a personalidade que é diferente. Mas, Diogo, uma das coisas que me chamou muito a atenção, que fez eu te convidar para a gente poder debater, além da maneira que você se expressa, que é muito clara e muito fácil de entender, né, as suas narrativas, foi você ter vindo na internet, e até eu vou colocar um trecho do vídeo aqui para os meus inscritos, os meus seguidores verem, né, o porquê que eu te trouxe, eu vou colocar esse vídeo aqui, que foi aquele lance da gente começar a ver na internet, não só você como eu, como todas as pessoas que navegam, né, através do Instagram, dos gays afeminados começarem a transicionar, né, começarem a se entender como uma mulher trans, como uma mulher, né, que talvez ali por conta de muitos problemas sociais ou criação ou Sim, valores sim. religiosos, não pôde aí se expressar, se externar da maneira que eles hoje querem, podem, né? E aí você falou umas coisas assim muito tocantes para mim que fez assim eu vir até você. Eu queria até que você comentasse um pouco sobre de onde saiu isso. Ai, vou gravar esse vídeo no Instagram, vou falar sobre esse assunto que eu tô vendo demais. Você tem alguém próximo de você? Me conta de onde saiu toda aquela inspiração maravilhosa. Zé Longuinho não é a única afeminada que está mudando de sexo. Ele é um influenciador digital bem conhecido na internet e virou notícias de uns meses para cá porque ele decidiu que vai virar mulher. Antes, ele era só um gay extremamente afeminado e, por alguma razão que só ele e Deus deve saber qual é, ele decidiu transicionar. E veio muita polêmica em torno disso, porque outras trans começaram a se posicionar dizendo que parece que agora ser trans no Brasil virou uma trend, todo mundo quer virar trans, e que tá havendo uma banalização em torno disso e tal. Eu queria comentar alguma coisa ligado a isso que me chamou a atenção, que é o fato de que volta e meia aparece no meu perfil, tanto aqui como lá no X, alguma postagem de alguma gay afeminada que decidiu virar mulher. E até onde eu sei, a transição de gênero é uma coisa muito complexa que envolve multiprofissionais ao redor. Tem que ter toda uma investigação por trás para ver se de fato a pessoa está trilhando o caminho correto. Então, a inspiração veio de duas pessoas. Uma, acho que você conhece, né, o Zé Longuinho, que bombou na internet, que foi o que eu utilizei lá, inclusive, como imagem. E coincidiu porque eu tenho um amigo que também é bem afeminado. Muito. Ele é até mais do que você, inclusive.
que a Ai, gente meu brinca Deus, aqui. sério? É, Ih, ele tô é bem. sapatão, então. A gente brinca aqui entre nós que ele já tá quase que com o pé na transexualidade, porque ele é Tá, bem feminino. tá. Mas assim, eu percebi, eu não acompanho o Zé Longuinho, assim, não sigo a rede social dele, mas eu vi a polêmica em torno da transição dele. Eu já o conhecia antes de alguns vídeos, porque como eu gosto muito de academia, sou marombeiro, Sim, então eu tudo a gostava ver, de ver os vídeos. É, eu tudo a ver. gostava de ver os vídeos dele treinando, né? Ele tem um corpo maravilhoso e tudo mais. E eu não entendi muito bem o motivo da transição dele, que não vem ao caso agora, deve ser muito particular. Mas o que me chamou a atenção foi que depois desse fato, eu tenho um Twitter, né, que hoje é o X, É o e X. no Twitter começou a aparecer para mim com frequência exemplos de alguns outros gays afeminados do Brasil todo que estavam transicionando ou pensando em transicionar. Hum. Aí isso me chamou a atenção. Inclusive, meu amigo, esse que eu comentei, disse: Diogo, eu não vou transicionar porque eu não tenho dinheiro, mas eu tenho vontade, Ah, sabe? Então, assim, porque na cabeça dele, a transição, para ele, só é necessária se ele fizer todo o processo, tem que ter dinheiro para siliconar e tudo mais. Ele não consegue entender que a transição às vezes acontece mais aqui do que só aqui, uhum, né? uhum. Ele tem essa visão, até por uma certa limitação mesmo cognitiva. Sim. Aí eu disse, eu vou comentar sobre isso. E eu fiquei com receio, Wendel, de comentar, porque não é meu lugar de fala. Sim. Eu já fui mais afeminado no passado, mas Uhum. acho que você vai ficando mais maduro, 30, 40 anos, aí vem academia, falando de mim, né? Eu percebi que ao longo do tempo eu fui me masculinizando aos poucos. Mas eu disse, eu vou comentar sobre isso porque eu acho que Zé Longuinho não deve ser o único. Talvez, como ele é uma pessoa muito influente, né, na internet, certamente há outros gays afeminados por aí pelo Brasil que não têm certeza da própria transição, só são apenas pessoas afeminadas, e talvez essas pessoas se precipitem, porque a transição, como nós já sabemos, é algo muito complexo, é algo que envolve vários profissionais, existe um tempo de maturação da pessoa, né, para ser acompanhada e tudo mais, não é algo assim. E, inclusive, uma coisa que eu não comentei nesse vídeo, porque não deu tempo de comentar, eu queria algo mais curtinho, mas eu cresci na periferia, por exemplo, onde eu moro hoje, e já conheci vários casos de pessoas que transicionaram na época, que hoje a gente fala de transicionar, mas na época era travesti, né? Sim. Muitas travestis de periferia que usavam muito precocemente substâncias horríveis, Sim. coisas que colocam em cavalo e tudo mais. E muitas faleceram. Eu conheço umas 4 aqui da minha comunidade que, se estivessem vivas, teriam a idade que eu tenho hoje e que morreram não pela violência que as mulheres trans sofrem por aí, que é uma outra pauta, mas morreram porque na época não tinha esse acompanhamento endócrino, não tinha acompanhamento psicológico, não tinha nem sequer a discussão. A gay ela se via como afeminada, então ou você era o gay pintoso que beirava a masculinidade, ou você Uhum. era a gay pintosa que ia virar travesti. Sim. Sim. Então Não tinha um muitas meio. dessas não tinha esse meu termo. Então, naquela época, na minha adolescência, muitas dessas gays mais pintosas morreram porque tiveram que se hormonizar, tiveram que, na época era bombar, né? Tiveram que se Sim. bombar muito É. precocemente e faleceram. E hoje, mesmo não sendo meu lugar de fala, repito, eu percebo que, talvez por influência midiática, eu vejo muitas gays novinhas, na internet em especial, cogitando transicionar, mas não sabe o que é a transição. Talvez nem compreenda a própria sexualidade. Talvez sejam apenas gays pintosos ou É. afeminados. Tá tudo bem. Ou estão Não quer achando dizer. que. Desculpa te Oi, perdão. cortar. Ou estão achando que é como se fosse se montar de drag queen e depois desmontar. É isso, perfeita analogia. Se você fosse drag massa, que é uma arte, né, que é uma expressão artística, não tem a ver com sexualidade, ok, porque você tá ali, você se monta, exagera, incorpora uma persona feminina e se realiza momentaneamente. Mas a transexualidade não é assim. Ainda mais quando você se hormoniza, né? É, é, Exato. é muito complexo, é algo Exato. definitivo, é para a vida toda. Aí isso me deixou preocupado porque é, apesar que a gente sabe, né, que Wendel, que os jovens são bem mais influenciados do que outros, né, do que nós já somos adultos, mas
Eu fiquei pensando, será que algum gay, igual ao meu amigo que tem 38 anos, por exemplo, será que essa pessoa também vai receber esse impacto? Será influenciada e vai decidir também transicionar precipitadamente? Porque a gente sabe, né? É você que é comunicador, que tem canal no YouTube e tudo mais, você sabe que qualquer coisa que a gente fala vai reverberar do outro lado, para bem ou para Vai, mal. vai. E veja, a gente tem o maior cuidado de falar com muita sutileza, escolhendo as palavras. E mesmo assim, a gente não está livre de ser alvo de alguém, não está livre de influenciar positivamente ou negativamente alguém, Sim. sabe? Imagina você chegar lá e dizer, não, que eu acho que foi o erro do Zé Longuinho, por exemplo. Eu vou até cometer esse erro de julgá-lo, mesmo não conhecendo, mas pelos recortes que eu vi, não teve essa coisa assim de vou conversar com o meu público, eu vou explicar quais são as minhas razões de transicionar. Porque quando você se torna um influenciador, é, tem que ter essa responsabilidade. Eu estou lidando com milhões de pessoas do outro lado, que eu não sei de que classe social são, de que idade tem, qual é a mentalidade. Então, eu tenho que ter esse cuidado de dizer, olha, gente, eu vou transicionar, mas é por uma decisão minha, eu me encontrei, não sei, me vi de outra forma. Por mais que isso não atinja, não consiga talvez impactar em 100%, mas você pelo menos tentou não ser nocivo ao ponto de influenciar negativamente. E não Sim. chegar assim e dizer, eu vou transicionar, vou virar mulher hoje e vou mostrar pra vocês como é que vai ser minha transição. Parece que é fácil, parece que é simples, mas não é bem assim. Tudo isso que você falou tem muitos pontos importantes que eu me considero até embasado para falar por conta de sensações, né? Eu fui uma Sim. criança desde pequena muito afeminada, muito mesmo. Eu estava até contando ontem com os colegas meus que eu jogo vôlei, né? Então toda Ah, que segunda e massa! sábado eu jogo vôlei de competição, Master, 40 a mais. Que E, massa! aqui em São Paulo eu faço parte de um time que a gente compete, competições bem legais, um time com patrocínio, assim, Deve bem ser uma legal, mas é loucura, amador. né? É, é amador, mas a gente se encontra 2 vezes por semana tal, e a gente conversa muito nesses encontros. E eu estava conversando com um colega ontem, e essa coisa ai, como você era quando era criança? Você era muito afeminado? Porque o meu projeto hoje que eu frequento, que é esse projeto de voleibol, ele tem o time gay, né? Tem o time gay de masculino, tem o time de mulheres trans, ele tem um time de Sim. mulheres trans que compete também, e Que agora ele bacana. tem a escolinha para pessoas idosas, né, de vôlei adaptado, gays, e ele tem agora um projeto para crianças trans e crianças não binárias, crianças gays, que sofrem muito bullying na escola. Então, foi criado um núcleo para essas crianças aprenderem um esporte e estarem ali entre seus semelhantes, né? Estarem entre eles ali. Assim, eu fiquei super emocionado quando eu soube desse projeto, porque eu fui uma criança muito afeminada, uma criança gay, uma criança alvo de muitos comentários, seja na família, seja na escola, no catecismo, porque eu venho de berço católico, né? Então, onde eu andei, eu sempre fui apontado como bichinha, viadinho, essas coisas. E só que eu, Diogo, sempre tive uma personalidade muito forte. E uma personalidade de tipo, eu era criança boca dura, sabe? A criança que respondia. Eu sou filho, eu Sim. sou, eu sou filho de nordestino, eu sou de um berço nordestino. Então, assim, eu sou nascido na Paraíba, mas eu vim para cá com 2 meses de idade. Então, assim, Ah, entendi. não tenho sotaque, mas tenho toda a vivência através da família da minha mãe, né? De como é o nordestino, de como é o Nordeste. E Cara sim, da peste. e é um berço, por ser um berço muito forte católico, religioso, é muito preconceituoso. Né? Então eu Sim, tive sim. isso muito forte. Só que eu sempre respondia ao meu tio, que me chamava de bichinho, eu sempre respondia à minha tia, eu sempre respondia a todo mundo à altura. Eu era uma criança infernal, né? Então, assim, eu não levava desaforo para casa. Na escola foi igual, então, todas as vezes que tentavam praticar um bullying comigo por eu ser afeminado, eu enfrentava. Então, fui líder na escola, fui na faculdade também. Então, assim, ninguém
me colocava no lugar de vítima. Pelo contrário, eu pegava e eu fazia o inverso, né? Eu que praticava o bullying com eles. Tipo, ai, beija a mulher, como assim? Sabe essas coisas? Então Sim. eu era essa bicha infernal. Então eu não sofri as marcas do bullying, né? Eu vim sofrer as marcas do bullying social através de, você é uma bicha afeminada, nos dias de hoje. Porque quando a gente vai ficando mais velho, a gente vai entendendo que a gente não deve mais satisfação para ninguém. Se Exatamente. eu volto para minha casa de base na cara e o meu marido olha para mim e fala que me ama, eu tô no caminho certo. Se a minha mãe, eu com batom, minha mãe fala, você tá lindo, o mundo que se exploda. Então eu sempre tive Correto. essa base, essa proteção. Coisa que muitas outras gays, outras mulheres trans, homens trans, não tiveram. E a gente entende Sim. as dores mesmo não tendo passado por isso, né? Então, assim, quando eu falo para você que tem um meio termo, é porque vou falar por mim. Eu acho que o meio termo hoje seria o não binário. Seria a pessoa que Sim, não sim. consegue se identificar nem no masculino nem no feminino, tá? Essa pessoa ela pode ser gay, lésbica, heterossexual, não importa, Sim. mas ela convive muito bem com as escolhas dela, seja numa vestimenta, seja no jeito de se expressar, seja no jeito de se relacionar. Eu acho que o meio termo seria o não binário, porque às vezes às vezes eu vou para academia com um conjunto rosa, Sim. né? Tô lá todo vestido de rosa. E aí olham para mim e falam assim, mas assim, é homem, é mulher, é sapatão, o que que ele é? Dá um tilt, né? O que que ele é? Eu sou eu, entendeu? Eu sou o que eu quiser ser, eu quero usar todo de... Tem dia que eu vou todo de preto e boné, tem dia que eu tô com roupa mais masculina. Mas eu tô com roupa masculina, mas não deixo de estar afeminado. E eu tenho alguns pensamentos muito parecidos com os pensamentos femininos, por exemplo. Eu tenho uns tiques femininos, como eu tenho uns tiques masculinos. Entendeu? Então, assim, você não vai ver eu entrando numa loja procurando um vestido para vestir. Mas você vai ver eu entrando numa loja procurando uma blusa na seção feminina mais justinha. Isso você vai Hum. ver. Então é engraçado que quando eu entro hoje numa loja de roupa, meu marido vai para a seção masculina e eu vou para a feminina. Que legal. Desse jeito. E assim, assim, não sou criticado por isso dentro da minha casa, não sou criticado por isso dentro da minha família, não sou criticado por isso dentro do meu métier de amizades ali. Pelo Sim, contrário, sim. sou só elogiado, mas isso fortalece a mim que sou privilegiado, Sim. né? Outras pessoas não são. Então, na minha concepção, muitos gays, assim como o caso... O Zé Longuinho, eu sempre o vi como mulher. É impressionante que o meu lado feminino, que ele é bem forte, olhava Aham. para ele, já desde as primeiras fotos dele bombadão, e o jeito que ele falava, eu falava, esse menino vai transicionar. Já Ó, há percebia, quanto né? tempo? Eu cantava a bola com meu marido, que meu marido um dia falou para mim, chegou para mim e falou, por que você não transiciona? Aí eu Aham. falei, porque eu não consigo me ver sem o meu pênis, por exemplo. Sim, sim. Não me incomoda, não tenho disforia, né? Aham. Eu acho que esse exemplo que você deu do teu amigo é algo muito importante, porque, eu quero transicionar, mas eu não tenho dinheiro. Ué, mas espera aí. Você se sente mulher ou você quer ser aquele personagem? Que ali na Entendeu? internet é um personagem. A Maia Massafera, ela frequenta a mesma academia que eu. Nós somos da mesma academia. Aqueles vídeos dela com aqueles filtros, não é ela. Ela, Eu pessoalmente, acredito. é totalmente diferente, amado. Ela é uma mulher muito magra, ela é uma mulher que aparenta a idade que tem, sim, mas ela aparenta a idade que tem de antigamente, não os quarentões de hoje, tá? Ela Aham. aparenta uma idade bem avançada, porque como ela emagreceu muito, ela perdeu muita massa no rosto. Veja bem, nós não estamos falando sobre aparência, tá? Eu estou Sim, só sim. falando aqui que ela aparenta ser uma senhora gostosa, de peitão, de cinturinha, tal, Siliconada, mas uma cirurgiada. senhora. Ela não é aquele filtro que ela põe, tá? Não é. Aham. E é aquelas roupas glamurosas, lindíssimas dela.
sim, são verdadeiras, são reais, mas a pele, como ela ficou como mulher, não é o que ela mostra, Eu tá? acredito. Então, então assim, tem que ter muito cuidado na hora de falar, eu quero ficar que nem a Maia Massafera. Se você vê ela pessoalmente, não é que nem ela que você quer ficar. Porque ela passa por situações na academia que ela se tornou uma mulher trans com aqueles desejos masculinos muito aflorados, de que precisa de macho, que precisa de homem. E ela quer homem hétero, porque ela traz aquele desejo nosso de antigamente, eu vou fazer um hétero, que tudo, eu sou poderosa, lembra disso? Eu sou poderosa Sim, porque eu sim, faço sim. hétero. Ela tem esses pensamentos impregnados na cabeça dela e dá pena, porque os homens héteros que ela olha na academia viram a cara para ela. Entendeu? Homens bonitos que ela fica assim, eu vejo o comportamento, eles saem correndo. Porque ela não se tornou visualmente aquilo que eles gostariam. E são homens que, se você for ver, eles saem com gay, mas não saem com ela. Acredito, acredito. Porque Cara, na minha cabeça, o que ela externa muito, né? O que ela externa é uma coisa assim, me transformei para poder pegar o João, que eu era apaixonada, ou o Henrique, que me zoou na escola. Parece que ela se transicionou por uma vingança. Não foi porque ela se sentiu mulher. Então, quando a comunidade trans diz para ela e para outra, para o Zé Longuinho, por exemplo, eu acho que o Zé Longuinho sempre foi mulher, mas para ela, por exemplo, você não representa a gente porque elas nasceram mulheres com dificuldades, e a gente não está falando porque a Maia tem dinheiro para fazer cirurgia, a gente está falando, questionando o seguinte, você se sente mulher mesmo? Ou foi só para desafiar a sociedade? Porque se é para desafiar a sociedade, para. Porque isso não nos representa. perfeito, Então perfeito. é nesse lugar é o meu lado feminino falando, sabe? Porque eu fico pensando, se eu fosse transicionar, eu me transicionaria por mim, independente da minha idade, do meu financeiro, por mim, eu tô me sentindo bem, eu tô ali com o meu vestido, com a minha Eu me saia, reconheço como mulher, né? a minha mente como mulher é isso. Então, mas quando bate na mídia, as travestis, as mulheres trans condenando ela, soa como recalque. Vocês estão com inveja porque ela é rica. E não é isso que as travestis estão tentando passar. Elas estão tentando passar que elas querem que ela seja mulher, não esse objeto da moda que ela, como o Matheus, também já era. Sim, sim. Ela já era, ela já tinha, ela já estava lá. Eu não odeio a Maia. Eu só acho que a Maia, ela é muito mal assessorada nesse setor transição, valores, quem você é. Porque as coisas que ela externa na internet faz criar essa revolta. Já o Zé Longuinho, ele já externa que tá super feliz. Que ele Que é uma bom. mulher, é uma menina, ele tá mó feliz de ter. E assim, tá parecendo uma menininha de 16 anos, uma ninfeta, né? Aham. Então, ele passa aquela felicidade de ser mulher, né? Ele quis mostrar, eu acho que até para a comunidade trans, né? Que olha, eu estou me sentindo mulher, ser mulher é isso. Agora a Maia toda hora vem pra internet afrontar. Isso É não é ser mulher, complicado isso é ali. vender um produto. Não sei se você concorda comigo, mas é um pouco de visão que eu tenho sobre tudo isso de, você é, sabe, gay afeminado ou você é mulher trans? E você trouxe um exemplo muito bom, porque eu tenho muitas ressalvas com relação a Maia Massafera. Desde antes, quando ele era Mateus, eu já achava a figura dele muito incômoda, um misto de arrogância, sabe, snob, futilidade. Aí esse comigo não, ele não me chamava muita atenção. Quando veio a transição, acho que é um bom exemplo para ser colocado também, acho que mais do que Zé Longuinho ainda, porque eu também não entendi o motivo da transição, sei que ela transicionou. O que você falou sobre ela, eu não duvido, porque o que eu vejo daqui, eu já acho aterrador, não só da imagem em si, que eu vejo daqui, vejo com os filtros e tudo mais. Eu acho que ficou uma coisa mais para andrógeno do que de transição, para ser bem honesto. Então, Não deu certo. se daqui pela internet já não é bacana, presencialmente, então, Olha, eu não imagino deu... que não deve ser lá essas coisas. Mas como a questão não é aparência, até porque gosto muito É, particular, cada um tem o seu, né? Então é a gente verdade. respeita.
e tudo certo. Mas o que me incomoda mais nela são as falas, sabe É, assim, as contribuições não existem. Na- não. você foi muito feliz em falar, dizer do exemplo dela, né, de que ela está na academia e ela toda essa carga masculina de querer paquerar os homens, né? Enfim, talvez o Matheus nela não morreu ainda. O Matheus está lá. Ela criou esse avatar externo, né? Que ela mostra É, a exato. peituda e com roupas de grife e tudo mais. Mas o Matheus está lá, É, lá dentro. Então o Matheus Homem talvez, né, eu posso estar equivocado, não deixou de existir. E é preocupante porque a gente entra nessa discussão, né? Veja o exemplo perigoso que tem sido dado na internet por alguém que tem muito. dinheiro, que tem influência, que disse, não, eu vou virar mulher, né? É. Mas não teve uma discussão interna, cadê a reflexão? Cadê o, sabe? Eu acho muito perigoso, eu acho tendenciosamente perigoso. Assim, eu convivo com muita mulher trans, né? E essas mulheres trans, elas não têm essa cabeça do tipo, olha, fiquei com um cara hétero. Tem mulher trans que é lésbica, tem mulher trans Sim, e tá tudo bem. que é não binária, tem mulher trans que nem é sexuada, não quer nem ter relação sexual, quer simplesmente viver como Sim, mulher, ser sim, livre para expressar a feminilidade. As que eu convivo, pelo menos, são assim. Que são as meninas lá sim. do vôlei, que transicionaram e transicionam mesmo sem ter tanto dinheiro. Claro que esse projeto que a gente faz parte tem patrocinadores muito fortes, tem a Prefeitura de São Paulo muito forte em cima, então elas têm toda a Que estrutura para bom. transicionar de uma maneira saudável. Mas você Sim, vê sim. que eles não dão cirurgia plástica para eu ter a pele mais firme, ou a cirurgia plástica para eu ter, sei lá, a marca. Não, eles dão as cirurgias plásticas que vai te feminilizar, né, para que você ali vá se construir, mas elas não estão preocupadas com isso. Elas estão preocupadas em ser uma mulher que gosta da mesma mulher, ou uma mulher que gosta de homem, uma mulher que casar. São esses valores. E a Mai, ela traz um jeito gay de ser trans, Sim. sabe? Exatamente. Eu sei porque quando eu tinha lá os meus 20 anos, eu saía com um monte de homem hétero e falava, yes, mais Aham. um hétero, yes, mais outro hétero. Mas isso é coisa de homem, não é coisa de mulher. Mulher não Sim. pensa em yes, sair com hétero, yes, sair com a hétera. A mulher nem pensa nisso. Pelo menos uma mulher que passou por toda essa mutação, né, que ela passou, que assim dolorosa, né, e até às vezes até perigosa. Poxa, dá valor para esses momentos que você passou, traz de exemplo na Com internet, certeza. né? Que ser mulher é lindo, ser mulher não é ser fraca, ser mulher tem tantas outras camadas importantes, Sim, sim. né? Então, assim, é isso que eu fico chateado, porque, assim, se tornou uma mulher que sempre foi muito poderoso, muito influente, poderia ajudar milhões de trans, ela ajuda quem? Zé Isso. Longuinho, que já é rico, a outra rica que vive na casa dela. Eu nunca vi ela com Isso. nenhuma trans pobre coitada na casa dela. Pois Ela é. sempre está com as mais. Pô, assim é fácil. Vai visitar uma É, casa de mulher trans que sem condição nenhuma, sabe? Aí vai isso. palestrar no centro médico. Você só vê ela em coisas assim muito luxuosas. O luxo não precisa de você, amada, né? Pois é. Eu acho que Pois é. quem precisa de você são realmente aquelas que vivem à margem da sociedade, que tem muitas por aí. Eu, por Aí a exemplo, gente... fiz uma vez, Diogo, um caso bem importante, até porque eu quero te ouvir mais, Perdão. até eu gosto muito de te ouvir e eu tô falando muito. Não, Um dia eu imagina, tava pode falar. andando pela um dia eu tava andando pela rua com meu marido, que a gente faz muita caminhada, e eu encontrei uma menina trans na rua. Você via que ela estava perdida. E assim, a cidade de São Paulo, ela te engole, né? É uma cidade para quem tem personalidade. Quem não tem, ela te engole, né? Então, ela ali assustada, aí eu abordei ela e falei, oi, tudo bem? Você tá perdida? E aí ela, então, porque eu tô procurando um abrigo, tal, não sei o quê. Eu, como faço parte de um projeto que envolve mulher trans, já fiz ali meus contatos, já passei o contato para ela, enfim, ela já conseguiu se abrigar, porque Graças eu a me Deus. senti nessa obrigação social pelas letras que eu defendo, e ela faz parte das letras,
de contribuir, de ajudar ela de alguma forma. Agora, o que adianta eu vir aqui para a internet, falar aqui na internet, então, comprei uma Chanel para mulher trans que não tem nem onde dormir. Não faz nenhum sentido, Não faz sentido. Então, assim, como eu falei para você no início do vídeo, eu tenho um lugar privilegiado, tenho, mas eu não fico esfregando esse lugar em todas as pessoas que eu me envolvo socialmente, porque cada um tem a sua vida, que é diferente, sabe? E eu não vivo dentro de uma bolha, né? Então as Aham. pessoas, elas vivem dentro daquela bolha. E eu acho muito... Você sabe que eu tenho vontade de abordar ela na academia? Acredito. Eu tenho vontade. Oi, tudo bem? Posso falar com você? E, tipo, bater um papo com ela, mas usar as palavras de uma maneira mais doces. Mas você sabe que eu tenho certeza que ela não vai entender? Porque esse perfil, que nem ela, eu conheço milhares e eles não aceitam esse tipo de conversa. Eles querem ser aqueles que vão ficar só sendo aplaudidos. Então ela tem em volta É, dela uma plateia muito maior do que eu chegar nela e abordá-la na academia, entendeu? Quem é entendo. você para me abordar na academia e vir falar que eu não estou fazendo a coisa correta, né? É isso que eu vou ouvir dela. Então eu penso, ai, quer saber? Um dia os nossos caminhos vão se encontrar e eu vou ter essa oportunidade, né? Se Deus Porque quiser. eu vou participar de vários eventos que ela vai estar. Então pode ser até que eu tenho dois colegas que um deles frequenta a casa dela, né? Eita, que E massa. então, e a gente conversa sobre isso, né? Poxa, não seria legal? Porque a minha conversa não é assim, ah, ela tem ou não tem. A minha conversa é, Aham. poxa, fala de outra coisa. Fala de uma coisa mais leve, fala, né, de como é ser mulher. Ela não falou até hoje de como é ser mulher. Pois é, gente. Ela liga a câmera do reality dela e fala, cadê os machos? Poxa, cadê o feminismo? Cadê as mulheres que não dependem de macho para viver, né? Ah, E então a é gente, isso. e a gente entra, Wendel, em outra pauta que também é bem delicada nessa questão, que é, por exemplo, veja, eu vou usar ela e você como exemplo. Mesmo a Tá. gente não se conhecendo ainda, mas você já me trouxe indícios muito claros de que há uma diferença gritante aí, né? Mesmo você sendo um guia afeminado também. Mas, por exemplo, a gente tem essa dificuldade na nossa comunidade de gays que sejam famosos, que queiram militar em prol das nossas causas, sabe? E quando eu falo de militância, toda vez que eu uso esse termo, o pessoal já pensa assim: ah, eu vou ser obrigado a ir na parada gay, eu vou ser obrigado a fazer alguma marcha por aí, ou defender algum partido político, ou alguma polarização política. Sim e não. Né? Porque você pode ser esse gay militante mais politizado, que vai às ruas, levanta bandeiras e tudo mais, e publica coisas nas redes sociais. Mas eu penso que militância, no nosso caso, por exemplo, se dá pela nossa existência. Sim. Só a gente existir, por exemplo, já é uma militância. Eu moro no periferia, como eu já falei aqui, né, várias vezes. Então, se eu tô aqui na periferia e eu sou bicha, pobre, preta, cheguei a ser professor, ou se eu tenho vizinhos aqui, por exemplo, que são cabeleireiros, eu tenho vizinhos que são cozinheiros, que têm idade próxima da minha, um pouco mais velhos, são todos são gays. Então, esses gays que estão aqui resistindo na periferia, eles estão militando. Eles estão Sim. dizendo assim para outras gays: olha, a gente consegue sobreviver em meio a essa realidade dura da periferia e consegue minimamente ascender com dignidade e continuar sendo quem somos. Sim. Veja você vem de uma outra realidade social, né? Vive uma outra realidade social, é branco, se reconhece como privilegiado e mesmo assim está aqui fazendo uma live comigo hoje. Mesmo assim tem uma ONG, tem um projeto social aí que acolhe outros LGBTs. Mesmo assim entrevista outras pessoas e traz essas discussões para cá para tocar outros indivíduos. Ou seja, você está militando, Sim. está Sim. lutando em prol das nossas causas, do Sim. seu Sim. jeito. Assim como os meus vizinhos e conhecidos, que não são tão politizados assim, não têm tanto conhecimento assim, estão militando apenas existindo. É. Então a Maia poderia fazer o mesmo. Tudo bem, vamos imaginar que ela seja fútil ao extremo
e não queira ter um discurso pró da nossa causa. Mas só em ela, por exemplo, como você acabou de dizer, só em ela abrir a câmera do celular dela numa live qualquer e compartilhar como é que tem sido essa transformação dela como mulher trans e compartilhar essas vivências, ela já Uhum. estaria militando, Sim, sabe? Já teria uma contribuição. Isso é só um exemplo, mas tem outros mais simples, até os mais complexos, que ela poderia fazer, e com o recurso que ela tem, ela poderia fazer bem mais do que isso. Mas é que tá. Aí voltamos à pauta inicial que nos trouxe aqui hoje. Será que houve transformação? Será que é banalização? Será que é modismo? Cadê a essência da questão? Porque uma coisa é você ser afeminado. Eu gostei muito de uma coisa que você falou lá atrás, de talvez o caminho do meio seja você ser não binário, né? Porque a gente vive numa é, sociedade que meio que nos encaixota, né? Roupa é, de homem, roupa de mulher, comportamento tal, é, comportamento X, né? Então, quem ainda não se adequa a isso fica nessa linha meio cinzenta, né? Nesse sim, limbo. Mas se você se predispõe, de alguma maneira, voltando a essa questão da transexualidade, né? Que é algo muito complexo. Se você se predispõe a isso, que pelo menos tenha esse cuidado com quem está do outro lado. A gente precisa, que é uma coisa que eu sinto muita falta na nossa comunidade, a gente precisa militar mais em prol de nós. Por isso que a gente escuta muito. Se eu escuto daqui, você que está aí em São Paulo, que é uma mega cidade, eu lembro que eu fui em São Paulo, eu tive essa mesma sensação que você acabou de dizer. Você meio que se sente engolido pela cidade, né? Eu me senti é, muito pequeno assim diante de São Paulo. é, Recife é grande, mas São Paulo é gigantesco. é. Então você nesse seu projeto social, no vôlei que você joga, os seus contatos que são inúmeros, a academia que você treina, certamente você deve ter contato com milhares de gays e percebe que alguns deles, quiçá a maioria, tem uma resistência enorme em não faço parte da comunidade, Sim, não quero saber da sim, comunidade, né? sim, Não quero saber sim, da comunidade, não me interessa a comunidade, eu sou fora do meio. E, sim. muitos desses discursos surgem por causa de figuras como a Maia, Exatamente, porque o que entendeu? que acontece? São pessoas, são perfis que dão valor ao quê? Ao elitismo, né? São Isso. pessoas ao que é rico, ao que é caro. Veja um exemplo. Eu não vou citar nomes, mas uma colega minha trans precisava ir para um evento em Brasília, na Marcha Trans, porque ela está envolvida com outras pessoas, e ela conhece a Maia, né? E ela estava fazendo uma vaquinha para ela ir para lá. A Maia podia fretar um avião e mandar ela para lá. Nem se manifestou, por quê? Tá procurando macho. Entendeu? Então, assim, aí eu falei, amiga, chama a tua amiga, ela tá procurando macho, ela não vai me dar atenção. Um absurdo, né? Então, assim, quer dizer, e outras pessoas que realmente sabem a importância dessa voz estar lá nesse evento e participar, nós nos mobilizamos e ajudamos ela. Agora, Aham. uma pessoa tão poderosa, tão famosa, é por isso, Diogo, que eu falo pro meu marido, eu falo para todo mundo todos os dias. Eu não quero ser famoso para usar roupa de grife. Isso, se eu trabalhar, eu compro. Eu quero ser Aham. famoso para ajudar os que vivem à margem da sociedade, que são os gays, toda a Isso é sigla do militância. alfabeto, toda a Isso é nossa sigla do militância. alfabeto, que vive sendo hostilizado. Eu tenho perto de mim um exemplo também do o irmãozinho do meu marido, que é uma criança, que a gente considera ele não binária, está sofrendo bullying na escola. Porque estuda numa escola de periferia? Não, é porque o bullying para criança não binária, ou afeminada ou não, não interessa em qual escola você está. Um menino de 13 anos aqui em São Paulo, que era bolsista numa escola particular, se jogou na linha da máquina, se jogou na linha do metrô, porque sofria bullying na escola porque ele era gay, preto e afeminado. E filho Caramba. de empregada doméstica, numa escola elitizada. Então, essa doença, né, essa praga do social, do bullying, principalmente em nós gays, principalmente nos afeminados, nos pretos, nos periféricos, ela vem de um jeito, de uma força, e não melhorou não, Agressividade, né? tá? Não melhorou. Isso é igualzinho na minha época de escola. Não melhorou. A única coisa que melhorou é que hoje a gente tem a rede social para vir gritar. Alguém às vezes Isso. vem e nos ajuda,
como a Leonora Áquila está me ajudando no caso da academia, da homofobia que eu sofri, né? Aham. E vem e nos ajuda, mas se não existisse a internet hoje, seria bem pior. Eu acho que nem Muito existiria pior. as siglas que a gente hoje consegue identificar da nossa comunidade, né? Com Que foi certeza. Então, assim, são coisas que eu, na verdade, que nem o Zé Longuinho, até voltando a falar dele, ele está sendo mal assessorado também, porque agora a Maia é a mamãe dele, sabe? Ai, gente, que Puta, que horror! mãe bosta que tu conseguiu, meu. A Maia é tua mãe, meu, hello. A Maia quer saber dela e de macho. Eu vou te falar, e a maioria dos gays bombados aqui de São Paulo, influencers que moram aqui do lado, do outro, perto de mim, eles não militam Aham. não, tá? Eles só querem saber de publi, de macho, e eles têm a cara de pau de abrir live e falar assim, ai, militância é chata. Mas para você andar rebolando na rua, é porque a gente tá aqui, ó, militando para você. É um Exatamente, egoísmo exatamente. desenfreado. Eu fico assim, passado. Me deu até calor. Você, você trouxe tantas coisas boas da sua fala agora. Eu vou tentar pegar alguns pontos importantes do que você disse ainda sobre essa questão da militância. Esses gays, por exemplo, parece que esquecem que as afeminadas lá atrás tiveram que dar a cara a tapa para que nós estivéssemos aqui, né? É um ponto primeiro a ser pensado. E eu acho super preocupante isso, porque acho que, detalhe, não é só em São Paulo não, tá? Aqui também é a mesma É, coisa. geral. É Geral. geral, é geral. A falta de comprometimento com a militância meio que me assusta também. Porque, como eu falei, a gente não precisa estar na rua levantando bandeira. Mas, Não, mas você não precisa, por exemplo, dizer que é contra a militância, que é contra a comunidade, que vai virar as costas para a comunidade. Não precisa. Não precisa fazer isso. É, quando você falou do caso da academia que você sofreu, a coisa da homofobia e tudo mais, e estava comentando sobre que as coisas não mudaram, né? Quando a gente pega, por exemplo, a sigla, né, LGBTQIAPN+, é inevitável que a letra T é a que mais sofre. é, É é, indiscutível, é indiscutível. é. Até mais do que as mulheres lésbicas, porque Sim, a pessoa que transiciona, ela está rompendo um padrão que é um ditame social muito grande, uma é. sociedade que é patriarcal, que é machista, que tem a família como núcleo, que tem uma Uhum, pressão enorme religiosa, que tem ainda o agravante, Wendel, de ter essa pressão política, né? A gente vive em tempos sim, de divisão muito clara, né? sim. A direita do Brasil, mesmo com Bolsonaro fora do páreo político, mas a semente dele continua germinando aqui entre nós, ela é muito forte. Muito. Eu não sei, eu não sei como é aí em São Paulo, mas aqui em Recife, Fortíssima. a nossa Câmara Fortíssima. aqui de deputados e vereadores tem uma ala evangélica que é muito forte, assembleana, muito forte. E ela tem um poder gigantesco aqui, inclusive com projetos sociais, projetos educacionais. E quando se fala de qualquer coisa ligada à comunidade gay, é muito mais complicado. Por isso que eu achei bacana você falar que tem um projeto ligado ao povo trans, porque isso é realmente uma afronta. Porque é a letra que é a mais esquecida, que é a mais hostilizada. E, e a gente até agora não falou, né? É, não é a questão, é a letra que mais morre na nossa comunidade, né? É, É a mais mais uma. violentada. Ela é o Porque. afronte. Ela é o afronte total, né, da coisa. E isso. Porque, por exemplo, eu posso, mesmo sendo pintoso ainda, não tanto quanto você, mas eu me visto como homem, né? Como o que é socialmente aceito. Sim, Então, mesmo com meus trejeitos afeminados em alguns momentos, o pessoal me olha, percebe que sou afeminado, mas não me agride, não me hostiliza, sabe? sim, Sabe? O olhar ele é passageiro. Diferente sim, se eu andasse, por exemplo, com alguma roupa do sexo oposto, ou com sim. você, com um gloss destacado, algo do gênero, Uhum. né? Qualquer coisa que se aproxime desse feminino cria essa raiva, né? É, Essa... é. E detalhe, não sei como é que é aí também em São Paulo, mas aqui eu percebo que o problema é ser mulher trans, não homem trans. É, O é ser problema é mulher ser mulher trans. trans. É, Porque aqui em Recife, os homens trans, até na periferia, são super aceitos. sim. Aí você vê o
poder do masculino, né? O É, falocentrismo. Porque a sapatão caminhoneira ou o homem que se diz trans, se ele for bonito, então, acabou. acabou. Ele, ele se dilui facilmente entre nós. Mas quando Facilmente. você decide ou se reconhece como mulher trans e começa a transicionar, e tem um agravo ainda, por isso que eu achei massa a sua fala de ah, a Maia tem dinheiro para fazer tal, tal e tal coisa. Na periferia, as mulheres tem até um termo muito pejorativo aqui que se usa em Recife, que se chama de marmota. Hum, O que é a marmota? A marmota é aquela bicha afeminada que decidiu virar trans, ou se passou a se reconhecer como trans, mas por não ter dinheiro para ter as condições de se feminilizar, ela fica naquela coisa meio andrógena, meio bizarra, né? Com o maxilar, o ombro muito largo, o sim, pezão. Ela continua com um corpo masculino, mas sim, andando como menina, né? Ou sim, tendo roupas, maquiagem e tudo mais. sim. E essa transexual ou essa travesti, ela é hostilizada ao quadrado. É. Aqui em Porque São Paulo também. pronto. Aqui Porque se também. você é como o Zé Longuinho pelos privilégios que tem, por ter nascido com corpo padrão e treinar e tudo mais, é linda. Ela vai ficar É. linda, Vai ficar feminina. linda. Ela passou pela cirurgia agora de feminização da Uhum. face, né? Vai ficar impecável. Sim. Mas ela é só uma entre milhares, porque a maioria não consegue chegar a esse patamar do feminino. E fica nesse limbo de ser ainda mais ofendida, mais Sim. violentada. É muito complicado. E você não vê numa live ou no apartamento da Não, não Maia vê. uma moça nesse padrão que você acabou de falar. Que é a. Isso. Que é a. Qual é o nome que se dá na tua terra? Marmota. A marmota. Num padrão marmota. Você Isso. não vê. Entendeu? Então E é. você até vê, sabe o quê? Perdão, Wendel. Sabe onde Não, você vê a imagina. marmota? Você vê a marmota, por exemplo, em espaços de ridicularização. Vou Sim. citar um exemplo. Carlinhos Maia. Tem o rancho Uhum. Carlinhos Maia lá, e Sim. esse tipo de perfil é utilizado para ser É. o caricato, para ser o É. risível. Ser... É. Mas É. cadê essa trans na casa da Maia Massafera? Não vai Andando estar. com o Zé Longuinho? Cadê ela Não aqui? vai Até estar. porque, infelizmente, muitas dessas trans não têm nem conhecimento. Elas não têm base, não estudaram. Alguma, muitos na prostituição. Aqui na rua da minha casa, mais embaixo, tem uma que ela se prostitui toda noite e ela é muito humilde, não tem condições nenhuma, vem de uma família completamente desestruturada. O pai foi assassinado, a mãe tem milhares de filhos, não consegue dar conta de todo mundo. Então, assim, essa trans, que é uma marmota, porque não tem o visual feminino aceitável, né, para a sociedade, ela sai à noite para se prostituir aqui em Recife, numa rua principal, para ganhar alguns trocados para se manter. Essa marmota, essa transexual, ela não tem o que falar, o falar bonito. Ó. Ela dificilmente estaria num espaço como esse aqui para discutir, porque ela não teve oportunidades na vida. Então, é muito complicado. É, então, as maias, os Zé outras que existem aí mais, elas acabam ocultando, né? Na verdade, elas acabam tampando esse outro perfil, que é o que mais precisa É, de cuidado. E não é, tem, e não vem para não tem. mídia, e não vinga, né? A gente Não tem aí uma fica. deputada federal que ela é esse perfil marmota, eu esqueci o nome dela, né? Que ela é bem masculinizada, né? Ela tem um perfil bem masculino, ela é uma mulher Ah, eu acho trans que muito sim. É. inteligente. Eu esqueci o nome Sim, dela, maravilhosa. sim, E sim, ela sim. é a mais hostilizada nessas reuniões de Câmara de Deputado por conta da aparência. Exatamente. É um homem, né? É um homem, não é uma É um mulher. homem. E é um tipo de mulher que, assim, ela é mais do que a Mulher Maravilha, porque ela conseguiu estudar e se formar sofrendo todos os Exatamente. apontamentos dentro de sala de aula e chegou lá. E assim, você não vê um São Paulo Fashion Week chamando ela, você vê chamando a Erika Hilton, que é maravilhosa, né? A E Erika Hilton feminina, né? E feminina. feminina, a passável, né? Que é a passável que Isso. elas falam. Então, assim, isso eu não acho legal, porque eu sempre fui o gay que andava com os amigos mais gordos que ninguém queria andar. Eu andava Hum, com os amigos mais pretos que ninguém queria andar.
Então, de propósito, eu andava com as pessoas que sofriam mais apontamentos. Mas eu andava de afronte. Os Então, eu fico excluídos, né? pensando, eu sempre fui esse gay. E aí os outros gays falavam, ai, nossa, porque você não anda com a gente? Você combina mais com a gente, não combina com eles. Eu falei, mas eu adoro eles são meus amigos, né? Aham. Então, assim, eu sempre fui aquele gay que sempre enche... Claro, a gente gosta de uma aparência bonita, mas eu tô falando de uma aparência bonita talvez para se relacionar sexualmente ou se Sim, aí é relacionar para outra questão, namoro. é outro ponto, é. Agora, eu amar um amigo, eu amar uma pessoa para ajudá-la, eu não vou amar e ajudar ela pela aparência. É por isso que É. é uma coisa que eu quero até deixar registrado, gravado, porque que bom que esse vídeo vai subir na plataforma e de lá ninguém vai tirar, porque no dia que eu chegar lá, aonde eu vou E você chegar, vai, Deus quiser. eu vou chegar com muita gente que foi hostilizada, ainda é até hoje, por um simples fato de ser quem é, de parecer o que parece. São essas pessoas que precisam de ajuda. Gente, Zé Longuinho, Maia Massafera, esse pessoal aí, não precisa de ajuda. Eles não precisam de milhões de seguidores. Quem precisa de milhões de seguidores, de repente, é uma trans dessa que não teve oportunidade nem de ir para a escola, estudar e aprender a Isso. falar, né? Então a gente vê também maus exemplos como Carlinhos Maia, que saiu de um lugar onde nem sabia falar e se tornou o que se Isso. tornou, e agora, por uma pressão muito forte, está tentando ajudar a nossa comunidade, né? Agora ele está começando a ver. Mas se você for ver bem também ele é um cara que ninguém deu oportunidade para ele. As oportunidades ele criou para ele mesmo. Você aí que está apontando ele bonitão, que ele é isso, que ele é aquilo, você daria oportunidade pro Carlinhos do passado, será? Pois Então, é. essa armadura que ele tem também, são muitas marcas de tudo que ele atravessou, até chegar onde ele chegou, né? Agora, a única coisa que eu não consigo perdoar é encher o rancho de pessoas que sofrem horrores pela aparência e transformar eles em palhaço, Exatamente. que é o que a sociedade adora, né? É. E é É complicado. horrível. Não, e até a gente tirar essa imagem de que as transexuais cabem no risível vai demorar. Porque, tudo bem, temos a maravilhosa Erika Hilton, que é Sim, indiscutivelmente incrível, sim, politizada, tem uma fala poderosa. Mas sim. será que essa Erika chegaria tão longe se fosse feia? É, Se tivesse a aparência que ela tem, se não tivesse os traços femininos que ela possui, até nisso a gente precisa contar. Né? Porque tem um texto muito bacana, eu sou professor, né? Então acaba falando sobre isso. Tem um texto muito bom chamado A Prostituição da Beleza. Esse é o termo do hum, texto. É um artigo de opinião que fala sobre como a beleza ela abre portas para qualquer indivíduo de qualquer sexualidade. sim, Se você sim, nasceu com a forma padrão daquilo que é aceito dentro sim. de um recorte histórico, como o Uhum, nosso atual, por exemplo, você uhum. vai conseguir ascender independente do que você tenha de potencial, de talento, de currículo. Claro, não estou falando aqui que a Erika não tem potencial nem currículo para isso. Ela Não, tem. não, Ela tem tudo isso e muito tem. mais. Mas pegando o gancho do nosso debate aqui, será que ela conseguiria tudo isso com a força que ela tem, tendo a aparência daquela outra trans que você citou, que a gente não lembrou o nome, que Eu também é esqueci. deputada, É, sabe? Então, assim, sim. a gente sabe que tem esse peso, infelizmente. E o parecer mulher, né, esse visual que a gente acata como. Não é nem o parecer mulher, né? Tornar-se mulher, como Simone de Beauvoir costuma citou Tornar-se mulher. isso. Essa coisa de você tornar-se esse feminino que é aprazível aos olhos, conta muito. E até para a gente não prolongar tanto, porque senão a gente vai ficar horas, a gente ficaria dias falando sobre Isso esse é. assunto, né? Até para poder empoderar as feministas, né? Essas pessoas que estão se entendendo como mulher, estão se transformando de fora para dentro, de dentro para fora, em Sim, mulher, sim. não esquecer o significado, não esquecer que a mulher, ela sempre é colocada no lugar de ela é fraca, ela é frágil, vamos zombar dela. O homem, quando Isso. você erra o pronome, chama ele de ela. Não é ele, eu sou homem.
sabe? Ele já fica zangado, que é um homem que afirma que ama tanto e deseja tanto mulher, e por que ele não pode ser colocado no feminino, né? Sim, sim. Poder desconstruir essa fraqueza que o homem insiste ainda em colocar nas costas das mulheres. E aí você vê voltando a falar da Maia, porque ela tem tantas falas terríveis, mas ela chegar e falar assim, Muitas. muitas, eu transicionei para ficar com gay, eu não vou ficar com gay. Veja se uma Eu achei absurdo mulher, essa fala. veja quantas mulheres heterossexuais, você mesmo já citou, deram em cima de você. E falaram, não Sim, importa se sim, você é sim. gay, você é bonito, eu quero ficar com você. Um monte. Então que É bem comum. discrepância é essa, né? É, Desvalorização é essa da classe, da sua classe, né? Que você é. nasceu um rapaz gay. Então são falas que eu acho assim tão tóxicas, né? Que eu fico pensando, gente, precisa tirar um pouco desse poder dela, porque não está servindo para nada. Absolutamente nada. Adorei a sua fala porque isso me faz lembrar que a gente precisa, não só enquanto sociedade, mas enquanto comunidade, Wendel, precisamos de letramento sexual. Muito. Quando eu falo de letramento sexual aqui, é de tudo. É sobre sexo biológico, sobre sexualidade, sobre prazeres, zonas erógenas, fetiches. Eu sou Sim. professor e eu tenho essa dificuldade no meu trabalho porque em muitos espaços educacionais essas pautas não são levadas. Essa discussão aqui nossa de agora poderia estar em sala de aula, por exemplo. Sim. A gente precisa desse letramento, dessas temáticas lá atrás, lá no colegial, no ensino médio, É. para que possamos formar uma sociedade que seja mais tolerante, flexível e aberta a discussões mais plurais. Ao mesmo tempo, a gente precisa de pessoas como você, que já tem esse perfil voltado a gays de várias idades, em especial 40 mais, como eu, você e muitos outros, porque tem muitos gays que devido a essa bagagem toda, né, do passado heteronormativa, não Uhum. tem um letramento sexual. É. Então, não se reconhecem como gays. Tem essas É. falas como a Maia, porque a Maia Massafera é um exemplo disso. Ela, como a gente já falou aqui, o Matheus, pelo visto, não morreu nela. O Matheus está lá ainda. O Matheus está na essência dela. Essa fala é do Matheus, dizendo assim: não, eu virei mulher, então eu quero ficar com um homem hétero. Tudo bem, a gente sabe que se você é uma mulher trans e se reconhece como cis, se você fica com um homem, então você está numa relação heterossexual. Tudo Ok, bem. mas uma coisa é você impor isso como regra e falar das demais possibilidades com certo asco, com nojo. É. Ou seja, isso é Exato. claramente um exemplo de uma pessoa que não tem o letramento da própria sexualidade, não entende da própria comunidade, não entende como o mundo tem mudado, como as nossas relações mudam. Como você falou agora, meu exemplo, né? Tem mulher que dá em cima de mim, talvez já dê em cima de você. Tem perfis de gays diversos. Depois que eu comecei a falar sobre isso na internet, tem gays de várias idades, vários estilos, e se contar outras pessoas da sigla da nossa comunidade que já deram em cima de mim. Então, a gente tem que ter esse cuidado de ter esse letramento. Por isso que trabalhos como o seu, como o meu, e como poucos outros, né? Infelizmente são poucos ainda, é São importante, porque se a gente consegue, por exemplo, letrar uma pessoa adulta, que você sabe que é difícil, né? Porque letrar um muito, adulto, a gente muito. tem que chegar em alguém e tentar penetrar numa couraça já formada de anos de vida e dizer assim, olha, o mundo mudou. Se a É. gente conseguir fazer isso, e tem muito gay que é muito resistente à mudança, né? Sim, Resistente a tudo sim. isso. Se conseguirmos fazer isso, a gente consegue mudar e fazer com que essa pessoa não se torne mais uma Maia por aí, sabe? Falando besteiras. Eu frequento o esporte que eu jogo, né, o voleibol, são competições gays. Eu lido com gays de todas as classes sociais, todos os tipos de pensamento. E assim, Imagina. você vê que falta tanta tanta Muito, cultura, muito. cultura que eu Demais. digo LGBTQIAPN+, neles, a Sim, ponto deles sim. chegarem e perguntarem assim pra mim, gente, mas pra que uma escolinha pra criança trans? A criança sabe que é trans? Sabe, amada. Eu com 5 anos de idade, eu pegava aquelas embalagens de cueca mesh e ficava olhando Aham. aqueles pênis e falava, meu Deus, eu quero isso, eu tinha 5 anos.
Mas eu não Sim, quero isso pensando em coisa sexual, sabendo que era aquilo que eu queria, não sentia nada, mas eu tinha um sim, claro, é uma pensamento de que criança. aquilo era lindo, de que aquilo era bonito, né? A gente não vai sexualizar as nossas crianças, nossos adolescentes, mas a gente vai dizer para eles que homem e mulher, se você amar, tá tudo bem, né? É normal, tá certo, tudo Tá ok. tudo bem, meu filho. Você gosta. Ah, meu coleguinha é bonito. Tudo bem, tá tudo certo. Ah, minha coleguinha é bonita. Porque eu falei pra você que eu saí com muitos homens heterossexuais. E muitos homens que tinham uma vida heterossexuais, mas eles eram gays. Só que eles nem Conheço sabiam que eram vários. gays. Porque foi tão imposto que é menino com menina, que quando eles Isso. resolveram sair com menino, eles falaram: caramba, é isso que eu queria. Isso é o que eu sempre quis. Aí eu falava, poxa, Olha então aí. agora vai viver, meu filho. Você Pois trabalha, é. independente. Então eu tirei do armário muitos homens, Que né? bom. Por conta, graças a Deus, da minha fala, da minha formação de opinião, que eu tenho ela bem forte, eu explicava, olha, você não se relacionava com homem antes, porque sua mãe falava que estava errado. É do mesmo jeito quando você vai fazer dieta. A tua mãe fala, aí vai emagrecer muito. Mas emagrecer muito, às vezes, é saudável. Não emagrecer É, demais, né? Mas emagrecer um pouco é saudável. Mas a nossa mãe sempre ensinou pra gente que tinha que comer muito, tá com a barriga cheia. Então são coisas que vinham, né, da nossa criação. Então, assim, eu acredito que muitas pessoas que estão transicionando por modinha não são pessoas que têm, como é que eu posso dizer, uma conduta muito boa para a vida. São pessoas que podem enganar você não só pelo que eles escolheram se e o transformar, pior, mas se por várias enganando outras também, né? coisas. Oi? E o pior, estão se enganando também, né? Estão se enganando, porque é para atingir um objetivo, para conseguir seguidores. Você vê que, voltando a falar da Maia, esse reality dela, agora que saiu, né? Quanto tempo ela tá com esse reality para sair? Ou seja, ela quis vender por milhões o reality. Talvez não conseguiu, teve que diminuir o preço. Então, quer dizer, tudo aquilo Aham. que foi romântico se transformar, que é se transformar numa mulher, de hoje você se sentir, né, aquilo que você sempre quis ser a vida toda, se transforma em produto. Ah, é para ajudar muitas pessoas. Quem que você vai ajudar falando que gastou não sei quantos milhões em cirurgia plástica? As pobres que não Pois é. é. Não é verdade? Exatamente, querido, exatamente. Ai, que delícia falar com você, Diogo. Eu quero muito repetir, eu quero muito que a gente consiga, sei lá, gravar mais vezes, falar de mais assuntos, porque Só tem um chamar, por favor, universo vai aí ser um prazer. pra gente discutir, né? Gente, espero que vocês tenham gostado. Eu não consigo ficar mais com o Diogo, porque o Diogo tem os compromissos dele. Eu também tenho algumas gravações para fazer, mas eu quero deixar aqui um beijo para você, Diogo. Um beijo para todo mundo que assistiu a gente até aqui. Gente, essa live vai estar salva no meu canal. Eu vou deixar na descrição também desse vídeo, que vai sair hoje, às 8 da noite. E eu vou deixar na descrição do vídeo o YouTube do Diogo, as redes sociais que ele quiser que eu deixe aqui, eu vou deixar para vocês terem acesso e poderem assistir o Diogo e pegar toda essa didática do nosso universo gay, que é sensacional. Viu, gente? Obrigado para vocês que ficaram até agora comigo. Beijotões!